Em 25 de junho de 1994, uma imagem chocou o mundo inteiro. Depois de mais uma grande atuação pela seleção argentina, Diego Armando Maradona deixava o gramado de um jeito que ninguém jamais imaginou. Não havia comemoração, não havia volta olímpica, não havia aplausos. Maradona caminhava em silêncio, segurando a mão de uma enfermeira enquanto deixava o campo. A cena durou apenas alguns segundos, mas se transformou em uma das imagens mais marcantes da história das Copas do Mundo. Naquele momento, milhões de pessoas faziam exatamente a mesma pergunta: o que estava acontecendo? Como o maior jogador do planeta podia estar deixando a Copa daquela maneira? Poucas horas depois, o futebol receberia uma notícia que mudaria para sempre a carreira de um dos maiores gênios que o esporte já viu. Até hoje, mais de 30 anos depois, essa história continua cercada por dúvidas. Versões diferentes e discussões que dividem torcedores, jornalistas e até ex-jogadores. Foi apenas um caso de antidoping? Ou existe muito mais por trás da última Copa do maior camisa 10 da Argentina? Hoje você vai conhecer todos os detalhes dessa história. Mas antes de continuar, eu quero saber uma coisa. De qual cidade, de qual país você está assistindo ao Além dos 90? Escreva aqui nos comentários. Estou assistindo de... Eu gosto de acompanhar até onde as histórias do canal estão chegando. Agora prepara-se. Porque, para entender aquele momento, precisamos voltar alguns meses no tempo. No início de 1994, muita gente acreditava que Diego Armando Maradona já estava no fim da carreira. Depois de conquistar a Copa do Mundo de 1986 e levar a Argentina novamente à final em 1990. Sua trajetória começou a ser marcada por lesões, problemas físicos, suspensões e polêmicas fora de campo. O jogador que encantou o planeta parecia distante da melhor forma. Muitos especialistas afirmavam que ele jamais voltaria a disputar uma Copa do Mundo em alto nível. A própria convocação para o Mundial dos Estados Unidos gerou dúvidas. Será que Maradona ainda conseguiria decidir uma Copa? Ou seu tempo já havia passado? Enquanto as críticas aumentavam, Maradona trabalhava em silêncio para provar que ainda podia competir entre os melhores do mundo. Ele sabia que aquela provavelmente seria sua última oportunidade de vestir a camisa da Argentina em um Mundial. Era a chance de escrever um último capítulo glorioso. Do outro lado, a Argentina chegava aos Estados Unidos cercada de expectativas. A seleção misturava jogadores experientes com jovens talentos e acreditava que poderia surpreender. Mesmo sem ser considerada a principal favorita, poucos adversários queriam enfrentar uma equipe comandada por Maradona, porque havia uma certeza entre todos. Quando ele entrava em campo, qualquer coisa podia acontecer. Era impossível prever o que aquele camisa 10 faria com a bola nos pés. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Na estreia da Copa do Mundo de 1994, contra a Grécia, Maradona mostrou que ainda possuía o talento que o transformou em uma lenda. A Argentina venceu com autoridade. Mas um lance específico chamou a atenção do planeta inteiro. Após marcar um belo gol, Maradona correu em direção à câmera principal. Seu olhar parecia atravessar a televisão. Ele gritava com uma intensidade impressionante. Era uma comemoração diferente de qualquer outra. Naquele instante, parecia que ele estava dizendo ao mundo inteiro: eu voltei. Ninguém imaginava que aquela seria uma das últimas grandes imagens de Madonna dentro de uma Copa do Mundo, e muito menos que, poucos dias depois, tudo mudaria de forma completamente inesperada. A vitória sobre a Grécia renovou completamente a confiança da seleção argentina. Os jornais destacavam que Maradona parecia diferente. Mais leve, mais participativo, mais confiante. Depois de anos cercado por críticas, o camisa 10 voltava a sorrir. Os torcedores argentinos começavam a acreditar que aquele Mundial poderia terminar de maneira muito diferente do que muitos imaginavam. A imprensa internacional também mudou o discurso.
Quem antes dizia que Maradona estava acabado, agora voltava a caló-caló entre os protagonistas da Copa. Parecia que o velho gênio estava de volta. Mas havia outro desafio pela frente. No dia 25 de junho de 1994, a Argentina enfrentaria a Nigéria, uma das seleções mais fortes do continente africano. O jogo começou de forma preocupante. Logo nos primeiros minutos, a Nigéria abriu o placar. A surpresa tomou conta do estádio. Pela primeira vez naquela Copa, a Argentina parecia perdida em campo. Era justamente nesses momentos que todos olhavam para Maradona. Mesmo sem marcar gols, ele era o jogador responsável por organizar o time, cada passe, cada movimentação. Cada orientação aos companheiros fazia diferença. Aos poucos, a Argentina voltou para o jogo. Caniggia marcou 2 vezes e virou a partida. A seleção venceu por 2-1 e praticamente garantiu sua classificação para a fase seguinte. O ambiente era de festa. Os jogadores comemoravam, a torcida cantava. Os jornalistas já começavam a imaginar quais seriam os próximos adversários da Argentina. Tudo indicava que Maradona finalmente teria a despedida de Copa do Mundo que merecia. Mas, enquanto todos celebravam, um procedimento obrigatório acontecia longe dos holofotes. Ao final da partida, alguns atletas eram escolhidos aleatoriamente para realizar o exame antidoping. Era uma prática comum em todas as competições organizadas pela FIFA. Naquele dia, um dos nomes sorteados foi justamente Diego Armando Maradona. Ele acompanhou normalmente os responsáveis pelo controle antidoping. Nada parecia fora do comum. Nenhum jogador da delegação argentina demonstrou preocupação. Afinal, exames eram realizados constantemente. Maradona já havia passado por diversos testes durante sua carreira. Parecia apenas mais uma formalidade. Depois de concluir o procedimento, ele deixou o estádio normalmente junto com o restante da equipe. A Argentina iniciou a preparação para o próximo compromisso da Copa. Os treinos continuavam. Os jogadores demonstravam confiança. A comissão técnica trabalhava pensando nas oitavas de final. Enquanto isso, em um laboratório responsável pela análise das amostras coletadas, os exames começavam a ser processados. Durante alguns dias, ninguém sabia qual seria o resultado. Nem os torcedores, nem os jornalistas, nem mesmo Maradona. Mas tudo mudaria muito rapidamente. Poucos dias depois, dirigentes da FIFA receberam um comunicado reservado. Os resultados indicavam que uma das amostras apresentava substâncias proibidas pelo regulamento da competição. O nome do jogador ainda não havia sido divulgado publicamente. As informações eram tratadas com extremo sigilo. Mesmo assim, rumores começaram a circular entre alguns jornalistas que acompanhavam a Copa. Havia algo muito sério acontecendo nos bastidores. E, quando a notícia finalmente veio à tona, o impacto foi imediato. O jogador era Diego Armando Maradona, o maior ídolo da Argentina. O camisa 10 que havia acabado de recolocar seu país entre os favoritos ao título. Em poucas horas, manchetes tomaram conta dos jornais do mundo inteiro. Maradona estava sendo afastado da Copa do Mundo, mas a maior pergunta ainda permanecia sem resposta. Como aquilo podia ter acontecido justamente no momento em que ele parecia estar vivendo um renascimento dentro de campo? Seria um erro, um acidente? Ou existia uma história muito maior escondida por trás daquela decisão? Era apenas o começo de um dos episódios mais polêmicos da história das Copas do Mundo. A confirmação do exame antidoping caiu como uma bomba. Em poucas horas, a notícia atravessou o mundo. Os principais jornais estampavam a mesma pergunta. Como um dos maiores jogadores da história do futebol poderia ser pego justamente em sua última Copa do Mundo? A FIFA confirmou que o exame realizado após a partida contra a Nigéria havia identificado substâncias proibidas pelo regulamento da competição. A punição foi imediata.
Maradona estava oficialmente fora da Copa do Mundo de 1994. A Argentina perderia seu principal jogador no momento mais importante do torneio. A imagem do camisa 10 deixando o gramado de mãos dadas com a enfermeira, que até então parecia apenas um detalhe, passou a representar o fim de uma era. Era a despedida de Madonna das Copas. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, a história não terminou naquele comunicado. Na verdade, foi ali que começaram as dúvidas. Logo após a suspensão, Maradona negou que tivesse tentado trapacear. Segundo ele, jamais entrou em campo com a intenção de obter vantagem desleal. O ex-jogador afirmou que havia consumido um suplemento preparado por integrantes de sua equipe de treinamento. Na versão apresentada por Maradona, esse produto teria provocado resultado positivo no exame. Durante entrevistas, ele repetiu diversas vezes que acreditava ter sido vítima de um erro. Uma de suas frases mais famosas ficou marcada para sempre. "Me cortaram as pernas." Essa declaração repercutiu no mundo inteiro. Para muitos argentinos, aquelas palavras resumiam o sentimento de um país inteiro. A seleção havia perdido seu maior líder. E o maior ídolo do futebol argentino encerrava sua trajetória em Copas da forma mais dolorosa possível. Enquanto isso, especialistas analisavam o caso. Os exames indicavam a presença de diferentes estimulantes proibidos pelas regras da FIFA. Essas substâncias eram incompatíveis com o regulamento da competição. Por isso, independentemente da intenção do atleta, a punição prevista era o afastamento imediato. Do ponto de vista das regras, a decisão seguia o protocolo da época. Mas isso não impediu que inúmeras teorias surgissem ao longo dos anos. Alguns torcedores acreditavam que Madonna havia sido tratado com maior rigor por causa de seu histórico de polêmicas. Outros defendiam que ele realmente desconhecia a composição do suplemento que utilizava. Também existiam aqueles que afirmavam que a responsabilidade era exclusivamente da equipe que acompanhava. Sua preparação física. Até hoje, nenhuma dessas interpretações substitui os fatos oficialmente registrados. O exame foi considerado válido. A suspensão foi mantida. E Maradona nunca voltou a disputar uma Copa do Mundo, independentemente das diferentes opiniões. Existe uma verdade impossível de negar. Aquele episódio mudou completamente o destino da Argentina. Sem seu principal líder dentro de campo, a seleção perdeu confiança. Os jogadores sentiram o impacto. O ambiente ficou pesado. A imprensa passou a falar mais sobre o escândalo do que sobre o futebol. Era como se toda a energia daquela equipe tivesse desaparecido de um dia para o outro. A Copa continuava. Mas, para milhões de argentinos, ela já não era mais a mesma. E o pior ainda estava por vir. Poucos dias depois, a Argentina voltaria a entrar em campo sem Maradona. Sem seu capitão. Sem o jogador que inspirava toda uma geração. O que aconteceu naquela partida ajudaria a transformar a despedida de Maradona em uma das histórias mais marcantes da história das Copas do Mundo. Depois da confirmação da suspensão, a seleção argentina tentou seguir em frente. Os jogadores afirmavam que precisavam manter o foco. O sonho do título ainda estava vivo. Mas, dentro do grupo, todos sabiam que nada seria como antes. Maradona não era apenas o camisa 10, ele era o líder. O capitão, o jogador que assumia a responsabilidade nos momentos mais difíceis. Sua presença transmitia confiança até mesmo quando a equipe não jogava bem. Sem ele, a Argentina parecia outra seleção. Nas oitavas de final, os argentinos enfrentaram a Romênia. Era uma partida decisiva. Quem perdesse voltaria para casa. A expectativa era enorme. Mesmo sem Maradona, muitos acreditavam que a Argentina conseguiria avançar. Mas o que aconteceu em campo foi completamente diferente. A Romênia fez uma atuação memorável. Com um futebol rápido e ofensivo, dominou boa parte da partida. A Argentina até tentou reagir,
lutou até os minutos finais. Mas acabou derrotada por 3-2. O apito final marcou muito mais do que uma eliminação. Naquele instante, chegava ao fim a trajetória de Diego Armando Maradona em Copas do Mundo, sem despedida, sem homenagem. Sem levantar um último troféu. Aquele que encantou o planeta em 1986 deixava o maior palco do futebol cercado por dúvidas e controvérsias. Durante muito tempo, essa imagem dividiu opiniões. Para alguns, Mana foi o único responsável pelo próprio destino. Afinal, atletas profissionais conhecem as regras e precisam responder por tudo o que consomem. Para outros, a história nunca foi tão simples. Eles acreditam que houve falhas na preparação da equipe e que Maradona pagou um preço muito maior do que deveria. Independentemente da opinião de cada um, existe um fato impossível de ignorar. A última imagem de Maradona em uma Copa do Mundo não foi um gol, não foi um drible, nem uma comemoração. Foi aquela caminhada silenciosa ao lado de uma enfermeira. Uma cena que, até hoje, desperta curiosidade em quem ama futebol. Anos depois, o próprio Maradona continuou afirmando que nunca tentou enganar ninguém. Em entrevistas, voltou a dizer que acreditava ter sido prejudicado por um suplemento utilizado durante sua preparação. A FIFA, por outro lado, sempre manteve sua posição. Os exames eram válidos, o regulamento era claro, e a punição permaneceu registrada na história. Talvez seja justamente por isso que esse episódio continue sendo chamado por muitos de o mistério da última Copa de Maradona. Não porque os fatos oficiais sejam desconhecidos, mas porque as perguntas sobre tudo o que aconteceu nos bastidores continuam sendo debatidas até hoje. Será que toda a verdade veio à tona? Será que houve erros na preparação? Ou será que aquele foi apenas o desfecho inevitável de uma carreira marcada por momentos brilhantes e decisões difíceis? Provavelmente, cada torcedor terá sua própria resposta. Mas uma coisa é certa: pouquíssimos jogadores conseguiram marcar a história das Copas do Mundo como Diego Armando Maradona. Mesmo décadas depois, seu nome continua despertando emoção, admiração e discussões apaixonadas em qualquer lugar do planeta. E talvez esse seja o maior legado de uma verdadeira lenda. E talvez seja justamente por isso que essa história continue fascinando milhões de pessoas até hoje. Porque a última Copa de Diego Armando Maradona não terminou com um gol histórico. Não terminou com uma volta olímpica, nem com uma despedida diante da torcida. Ela terminou com uma única imagem. Um dos maiores jogadores de todos os tempos caminhando em silêncio para fora do gramado, sem imaginar que jamais voltaria a disputar uma Copa do Mundo. Mais de 30 anos se passaram. Os exames continuam registrados. As decisões permanecem as mesmas, mas as discussões nunca acabaram. Para alguns, foi apenas a consequência de um erro. Para outros, existem perguntas que jamais serão completamente respondidas. Talvez seja exatamente isso que transforme essa história em um dos maiores mistérios da história das Copas do Mundo. Se você gostou dessa história, deixe o seu like para apoiar o Além dos 90. E agora eu quero saber de você, qual história do futebol você gostaria de ver no próximo vídeo? Pode ser sobre um jogador, um clube, uma Copa do Mundo, um escândalo ou qualquer curiosidade que você ache interessante. Escreva aqui nos comentários. Porque eu leio todas as sugestões e elas podem se transformar nos próximos documentários do canal. E se você gosta de descobrir o lado oculto do futebol e conhecer histórias que quase ninguém conhece, inscreva-se no Além dos 90 e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Porque aqui o jogo termina, mas a história continua.